Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao Núcleo Espírita Plano Maior. Hoje, no nosso trabalho híbrido, como bem definido o Dr. Sérgio, né? Trabalho feito presencial, trabalho na live da internet. E nós estamos aqui com vocês, hoje, 3 de abril de 2024, e 20 horas 4 minutos, estamos iniciando o nosso trabalho. Hoje quem vai fazer a palestra para nós é o nosso querido Mário Corona, e vai falar de um cara hiper, super importante para a doutrina, um tal de Allan Kardec. Acho que todo mundo já ouviu falar desse cara, né? Então, o codificador da doutrina espírita, lá pelos anos de 1850, e o nosso querido Mário vai falar tudo, porque o Mário sabe tudo sobre o Allan Kardec. Então, para a gente poder começar, nada mais, nada menos do que a gente fazer a nossa prece, não é verdade? Casa cheia, noite bonita, calor. Quero ver assim no inverno também, hein? Não é só no verão, não, hein? Só no 29 graus. Quero ver quando tiver nos 10, 12, eu quero ver a casa cheia também. Sejam todos muito bem-vindos, estejam preparados, como eu sempre falo, nos ligarmos ao nosso querido Mestre Jesus e pedir a Ele que nos abençoe nesta noite, que nos proteja, que permita aos mensageiros celestiais estarem aqui conosco, dando a cobertura espiritual da nossa casa. Que cada um de nós receba um manto sagrado a nos envolver, trazendo-nos equilíbrio, paz e harmonia. A casa que já foi preparada desde as primeiras horas da manhã para este encontro, em que as equipes do Plano Maior da Espiritualidade, em especial as correntes médicas, Dr. Bezerra, Dr. Humberto de Seabra, Corrente Azul, Veneráveis da China, Corrente dos Hindus, dos egipcianos, das Irmãs de Coração de Maria, já trouxeram equipamentos, trouxeram medicamentos, já prepararam os fluidos para cada um. Que cada um de nós se ligue a Jesus. Deixe os seus problemas do lado de fora da casa. Esqueça deles enquanto aqui estiverem. Desliguem os seus celulares. Procurem se ligar naquilo que para vocês é mais importante: a sua saúde física, espiritual, emocional, para que vocês aproveitem para receber tudo aquilo que foi preparado por esta equipe maravilhosa do Plano Maior da Espiritualidade. E assim nós te agradecemos, Jesus, por podermos estar aqui nesta casa que com tanto amor nos ama. Que possamos, Mestre Jesus, seguir nesse caminho, seguir nesse trabalho, neste projeto de reforma íntima, de melhoria interna, para que possamos amainar os nossos karmas, as nossas dívidas, e possamos seguir em frente no nosso caminho. Que Deus Pai nos abençoe e nos ilumine agora e sempre. Que assim seja. Todo seu professor. Ver se a altura está boa, se a posição está boa. Tá bom. Boa noite. Jesus nos abençoe e que os bons espíritos possam nos inspirar para falar de um espírito tão grandioso quanto foi Allan Kardec. Quanto é Allan Kardec? O espírito é imortal. Para mim é uma alegria, não é a primeira vez que eu falo sobre Kardec. Para mim é uma alegria muito grande. Agradeço aqui o professor Clóvis por ter dado essa oportunidade. E ele escolheu a data, né? Porque domingo agora completaram 155 anos do desencarne de Kardec. E a gente, eu acredito, né? Eu pelo menos, claro, nos últimos anos sim, mas Kardec tinha uma admiração, mas na verdade acho que a gente nunca parou para pensar na importância de Kardec. A importância do trabalho de Kardec.
por um acaso a gente imagina que essa codificação foi assim, uma coisa simples de ser feita. O que deve ter exigido fazer a codificação do Espiritismo daquela criatura que ficou noites sem dormir, que colocou perdeu até bens materiais por conta do compromisso que ele assumiu. Kardec nasceu em 3 de outubro de 1804, vinha de uma família de uma certa cultura. Ele era uma pessoa culta, estudiosa, muito inteligente, era conhecedor de várias disciplinas, era um educador, e ele tinha formação católica, no entanto ele estudou numa escola protestante, num país protestante. Todos sabem, ou já ouviram falar ao menos, que Kardec estudou com Pestalozzi, em Verdun, na Suíça. A Suíça era protestante. E isso fez, imagine então, já naquela ocasião, estudante novo, ele foi novo para a Suíça. Imagine já naquela ocasião, ele recebendo, eventualmente, algumas críticas até propriamente da família, por questões de que estava se ligando ao protestantismo, não por uma vontade própria, mas o intuito dele era estudar. E aquele conflito entre o catolicismo e o protestantismo, e aqui só um parênteses, esse conflito certamente existe porque o protestantismo nasceu de Lutero. E Lutero foi aquele cara que, vamos dizer assim, enfrentou a igreja, porque quem tinha acesso aos conteúdos bíblicos, aos conteúdos da Bíblia, eram só ou os padres, né, os bispos, ou então o alto clero, ou pessoas de um certo nível cultural, muito mais o alto clero. E Lutero foi contra tudo isso. Traduziu a Bíblia para a língua alemã e deu acesso à população a essa Bíblia. Então imagina o salseiro que o Lutero arrumou na época da Reforma. Por isso que Kardec também é, pela espiritualidade maior, considerado um reformador. Todo reformador encontra intempéries, encontra dificuldades, encontra resistência. Bom, isso foi só uma abertura para mostrar as intrigas entre o catolicismo e o protestantismo na ocasião. Então já era ideia de Kardec fazer um estudo de unificar as crenças. E ele, em silêncio, foi fazendo esses estudos. Ele sempre se interessou e sempre se preocupou com a educação. Tanto é que ele publicou várias obras a respeito da educação no país dele, na França. Era uma pessoa extremamente conceituada na área de educação e era uma pessoa que tinha uma cultura muito grande. Ele estudava diversas disciplinas, né? Porque o importante para ele era agregar informações, agregar conhecimento. Bem, eu falei de Kardec, mas eu esqueci de falar o nome verdadeiro dele. Professor Hipólito Leon Denizar de Vaio. Esse é o seu nome de batismo. Allan Kardec veio com um nome que ele adotou quando ele passou a codificar a doutrina, por conta de que a espiritualidade informou a ele que ele havia sido um druida, né? Um sacerdote druida. E tinha, naquela ocasião, o nome de Allan Kardec. Então ele adotou esse pseudônimo para poder não ficar com o título, com os créditos, vamos dizer assim, da doutrina, porque a doutrina é dos espíritos, não é de Allan Kardec, não é do professor Ibrahim. Tanto é que quando vocês ouvirem catecismo, apaguem imediatamente da memória que o catecismo não existe. O que existe é o espiritismo. A doutrina não é de Kardec, a doutrina é dos espíritos. Né? Mas, em 1854, ele, através de um senhor conhecido dele,
o senhor Fortier, ele recebeu informações de que estavam acontecendo alguns fenômenos. Ele, no primeiro momento, ele não acreditou, achou até que era uma história da carochinha, né, do senhor Fortier. Mas, dado a insistência desse senhor, que era um estudioso, melhor dizendo, do magnetismo animal, ele fazia parte de uma sociedade que vamos dizer assim, era um discípulo de Mesmer, que estudou magnetismo animal. Então, de certa forma, hoje, quando a gente aplica o passe, a gente está aplicando um pouquinho do que Mesmer deixou aqui de legado para a gente. E ele acabou se interessando e quis ver os fenômenos para poder avaliar e ver qual é a veracidade efetiva daqueles fenômenos. Mas o que pode ter causado, de repente, esse interesse de Kardec em observar esses fenômenos, em querer ver a veracidade desses fenômenos? Tem um confrade nosso, que chama-se Adilton Pugliese. Ele escreve muito na Revista Internacional de Espiritismo. Ele é trabalhador, é colaborador na Mansão do Caminho, em Salvador. E ele escreveu um artigo na revista esse mês de março, provavelmente em lembrança à data do desencarne de Kardec, que se chama 170 anos da iniciação de Allan Kardec. Bom, a iniciação não quer dizer bem um início, ela é um início, mas ela vem do latim iniciare, que quer dizer que você vai ser iniciado em um determinado estudo. Né? Então, o entendimento da palavra iniciação é esse: você vai ser iniciado numa determinada doutrina, num determinado estudo. Então, daí provavelmente o Ailton colocou essa palavra iniciação de Allan Kardec, porque ela se dá exatamente em 1854, quando ele passa a se interessar pelos fenômenos. E aí ele cita nesse artigo o seguinte, que o que pode ter despertado o interesse de Kardec em querer estudar esses fenômenos, algo que certamente já estava dentro dele, algo que certamente vinha desde a época em que o Cristo prometeu que enviaria o Consolador prometido. Provavelmente, como ele diz, como o escritor diz, né, animando uma personalidade na época do Cristo em Jerusalém. Só lembrando que animando, ânima vem do latim, quer dizer alma. Então aquilo estava dentro dele. De repente despertou dentro dele esse interesse, porque ele provavelmente deve ter ouvido lá naquela ocasião. Eu vi uma certa ocasião um descritivo sobre as vidas precedentes de Kardec. Então ele foi alguém no Egito, ele foi uma que eu tenho conhecimento que ele foi um russo, que foi um polonês, não um tcheco, que na época não era Tchecoslováquia, era um outro país, mas foi um tcheco, um filósofo e um cara que também tinha a linha de reforma da igreja. Né? E numa dessas vidas precedentes ele foi um soldado romano em Jerusalém. Então, possivelmente nessa ocasião, ele deve ter tido esse contato com o Cristo e de repente aflorou na sua alma, no seu espírito, aquela necessidade de abraçar essa missão. Mas, voltando na sua iniciação, para poder fazer o estudo da doutrina, então ele foi no primeiro passo, que foram as informações. Recebeu as informações que fenômenos estavam acontecendo. O seu segundo passo foi participar dessas reuniões e ver os fenômenos. Todo mundo sabe que isso começou com mesas girantes. As mesas se movimentavam. Depois que se passou a escrita, abatidas na mesa para interpretar o que os espíritos diziam através de uma combinação de número de batidas e letras do alfabeto, né? Para poder, enfim, deixar por escrito as mensagens dos espíritos. E o seu terceiro passo foi a conclusão que ele chegou
de que os fenômenos, eles não eram místicos. Porque uma pessoa de reputação ilibada como a dele, se colocar, toda essa reputação, melhor dizendo, se colocar na prova, numa condição de analisar fenômenos supostamente místicos, então ele viu aquela famosa frase que todo mundo conhece, que atrás de um efeito inteligente existe uma causa. A partir desse conceito, ele passou a codificar a doutrina. No livro Obras Póstumas, eu recomendo quem quiser, é um livro de 400 e poucas páginas, mas Obras Póstumas é uma agenda íntima de Kardec. Ela foi publicada depois do seu desencarne, por volta de 1880, 1890. Kardec desencarnou em 1869. Ali tem algumas questões muito interessantes, já no, acho que a partir da página 300, mais ou menos, onde é um capítulo chamado Minha Missão. Então, ali Kardec descreve as perguntas que ele fazia à espiritualidade e como a espiritualidade respondia a ele com relação à missão dele, com relação àquilo que estava destinado a ele fazer. Inclusive, uma das perguntas, ou uma das respostas do Espírito de Verdade, foi de que, se caso ele não abraçasse a causa, outro abraçaria. Quer dizer, se ele desistisse da causa, outro abraçaria. A espiritualidade indicaria um outro para isso. Mas ele não se negou, não, e abraçou a causa. Então, no livro Obras Póstumas, tem uma explanação de Kardec a respeito desses fenômenos que diz o seguinte: eu entrevia naquelas aparentes futilidades, no passatempo que faziam daqueles fenômenos qualquer coisa de sério, como a revelação de uma nova lei, que tomei a mim estudar a fundo. E ele reforça ainda: era, em suma, toda uma revolução nas ideias e nas crenças. Era preciso, portanto, andar com a maior circunspeção, quer dizer, com a maior atenção, e não levianamente, ser positivista e não idealista, para não me deixar iludir. Então, ali ele se sente impulsionado a estudar todos esses fenômenos. Sem dúvida, aí eu vou concordar com o escritor da revista. Dentro dessa postura de Kardec, acho que não tem dúvida que dentro dele bateu realmente o despertar do espírito para essa missão. E ele percebeu que aquele volume de informações que vinha, quando ele passou a participar das sessões e tudo, eram informações que iam compor realmente uma doutrina, tinham características de doutrina. O que é doutrina? É um volume de informações que a gente tem para serem estudadas. Então ele viu que aquilo tinha característica de doutrina. Em março de 1856, através de uma médium, ele recebeu do Espírito de Verdade a comunicação dizendo que o Espírito de Verdade seria o seu guia orientativo na sua missão. Esse mesmo Espírito de Verdade, em junho do mesmo ano, disse a ele isso que eu falei para vocês agora há pouco: caso você não aceite a sua missão, não é não sucumba, caso você sucumba, caso você não aceite, outro será destinado a fazer. Quem é espírito de verdade, veja só a pleiade de espíritos que parava Kardec na sua codificação, no seu trabalho. João Evangelista, Santo Agostinho, Santo Antônio de Pádua, São Vicente de Paulo, Sócrates, Platão e tantos outros. É só ver na codificação quantas mensagens tem desses espíritos, nas referências, nas explicações do Evangelho, nas perguntas do livro dos Espíritos. Né? Então, ele trabalhou incansavelmente na codificação. Por isso que, no início eu falei assim, a gente nunca parou para pensar na importância do trabalho de Kardec. Aquilo que trouxe ou teve dele uma dedicação muito grande, incansável,
a ter noites sendo lido. Teve uma companheira, a gente fala uma parcerona mesmo, que foi sua esposa, Amélie Boudet, que foi sua maior incentivadora na questão da codificação da doutrina. Ele, em janeiro de 1858, iniciou o seu periódico mensal, que era a Revista Espírita, veículo por onde ele respondia muitas cartas que ele recebia a respeito de questionamentos da doutrina, porque ele não tinha condição de responder naquela época, imagina, né? Não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, na verdade. Então, imagina ele ter que responder a punho cada uma das cartas que ele recebia. Então, ele fundou um periódico mensal, onde ali ele respondia várias questões que eram feitas. Claro, ele não nominava as pessoas que perguntavam, mas ali ele colocava as respostas. Em abril do mesmo ano, ele fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que ele foi presidente até o seu desencarne. E as obras que compõem as obras básicas, né, compõem o chamado Pentateuco de Kardec, que é o Livro dos Espíritos, nessa ordem, que trata da parte filosófica da doutrina. A primeira edição foi publicada em 18 de 4 de 1857. O Livro dos Médiuns, que traz a parte experimental e científica da doutrina, que é de janeiro de 1861. O livro Evangelho segundo o Espiritismo, que é a parte moral, a chamada parte religiosa, né? Eu não vou falar que o Espiritismo é apoiado em um tripé: filosofia, ciência e religião. Quer dizer, a religião cuida da parte moral do Espiritismo. Então, o Evangelho é essa parte moral. O céu e o inferno também é a justiça de Deus, segundo o Espiritismo, que é de agosto de 1865. E a Gênese, ela não trata só da Gênese da criação, ela trata da Gênese, os milagres e as predições. Então, quem lê o livro A Gênese de Kardec vai ver que não cuida só da criação do mundo, da criação da terra, mas fala também a espiritualidade fala sobre predições e sobre milagres também. Tá? A publicação foi em janeiro de 1868. Como eu disse, o Adilton Pugliese, ele publicou esse artigo na Revista Internacional do Espiritismo, e no final desse artigo ele diz o seguinte: Allan Kardec transitou da iniciação para a finalização do compromisso assumido de forma exemplar, irrepreensível e retocável, deixando-nos o legado do seu esforço e do seu amor ao Espiritismo. O professor Ivail Kardec, ele desencarnou no dia 31 de março de 1869, portanto, há 155 anos passados. No livro Obras Póstumas, como eu disse, é uma agenda íntima de Kardec, é uma agenda que a esposa autorizou sua publicação após seu desencarne. Ali tem muita informação, tem inclusive uma introdução ou um começo que fala sobre a biografia de Kardec. O que eu falei aqui é um resumo, né? Um resumo do que a gente conhece da história, um pouquinho da história do Espiritismo. E lá na frente também tem algumas perguntas, como eu falei, que Kardec coloca o capítulo como minha missão, e eu acho interessante que seja lido. E no começo do livro, após a introdução, tem lá um transcrito, melhor dizendo, deixa eu só pegar aqui, porque isso eu vou... Transcrito um discurso de Camille Flammarion, que foi um cientista francês que abraçou também o lado científico da doutrina. Esse discurso é bem longo, mas todo mundo já ouviu falar, né? Kardec é o bom senso encarnado. Isso é uma frase de Camille Flammarion nesse discurso. E ali, sobre o túmulo de Kardec, ele discursou, um discurso longo, muito bonito, uma homenagem extraordinária a Kardec. E eu vou ler para vocês um trecho desse discurso.
Nesse discurso, o Camille Flammarion ele destaca todo o trabalho de Kardec, toda a sua dedicação, todo o seu conteúdo moral para poder desenvolver esse trabalho. Como eu disse, ele chamava Kardec de o bom senso encarnado. Então diz ele num trecho: voltar e colhes o fruto de teus estudos terrestres. Os pés dormem o teu envoltório. Extinguiu-se o teu cérebro. Fecharam-se teus olhos para não mais se abrirem. Não mais ouvida será a tua palavra. Sabemos que todos havemos de mergulhar nesse mesmo último sono, de retornar a essa mesma inércia, a esse mesmo pó. Mas não é nesse envoltório que pomos a nossa glória e a nossa esperança. Toma o corpo, a alma permanece e retorna ao espaço. Encontrar-nos-emos num mundo melhor e no céu imenso onde usaremos das nossas mais preciosas faculdades, onde continuaremos os estudos para cujo desenvolvimento a Terra é teatro do demais acanhado. Quer dizer, nós estamos aqui para aprender, nós estamos aqui para evoluir. E a Terra é um teatro muito pequeno, perante a imensidão do universo. E ele termina dizendo: é-nos mais grato saber esta verdade do que acreditar que jazes todo inteiro nesse cadáver e que tua alma se haja aniquilado com a cessação do funcionamento de um órgão. A imortalidade é a luz da vida, como este refulgente sol é a luz da natureza. Até a vista, meu caro Allan Kardec, até a vista. Kardec nos deixou um legado de aprendizado muito grande. Nos deixou informações que a gente ouve muito espírita, eu já ouvi, achar que as obras de Kardec devem ser atualizadas. Meu Deus do céu. Leiam as obras de Kardec. Aonde ela não é atualizada? Aonde uma pergunta do Livro dos Espíritos não cabe na época de hoje? Aonde um texto do Evangelho e um comentário do Evangelho pelos Espíritos não cabe na época de hoje? Então, acho que a gente tem sim. Muita gente se preocupa em ler algum romance espírita. Eu diria a vocês o seguinte: foquem nas obras de Kardec. Releiam quantas vezes forem necessárias. Puxa, eu tenho dúvida aqui na pergunta 675 do Livro dos Espíritos. Leia quantas vezes for necessário. Essa obra é uma obra de consulta permanente. Espero poder ter trazido para vocês um pouco esse espírito, esse baluarte, esse espírito do escola que é Allan Kardec, que com muita alegria eu pude falar para vocês. Espero ter conseguido passar. Obrigado. Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigado. Estou aqui na espreita. Vamos então dar continuidade aos nossos trabalhos e agora fazendo a nossa parte, que são as vibrações da mente. Então nós vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nos ligar às correntes do plano maior da espiritualidade que estão aqui conosco e doar tudo aquilo que temos de melhor. Nosso fluido vital, nosso ectoplasma, nosso amor, nosso carinho. E vamos vibrar inicialmente pela paz mundial. Que os dirigentes das nações encontrem através do diálogo a paz para todos os povos em lutas, em guerras. Em especial, Israel e a Palestina, Israel contra o Hamas, contra o Hezbollah. Que possa haver um cessar-fogo, Mestre Jesus. Que possa haver um corredor humanitário. Que possa haver a paz para aqueles povos. Que a alimentação chegue até eles. Que as medicações possam ajudá-los a se recuperar. Vamos vibrar também pela luta entre Ucrânia e Rússia.
Que possa haver, Mestre Jesus, uma paz, um tratado de paz, de equilíbrio, de amor entre essas duas nações. Nós vamos vibrar também pelo nosso querido Brasil. Que possa haver um equilíbrio de forças entre o executivo, legislativo e judiciário, para que o país possa crescer sem tantas disputas, para que o país possa trazer a saúde ao povo brasileiro, a educação ao povo brasileiro e a alimentação sadia e saudável a todo o nosso povo. Nós vamos vibrar também por todos os hospitais, casas de saúde e pronto-socorros, enfim, onde haja um leito de dor ao Mestre Jesus, que a tua luz ali se faça presente. Que as tuas correntes médicas possam estar ali curando aqueles que têm médico para serem curados, aliviando as dores daqueles que ainda não podem ser curados. Que esse alívio das dores possam trazê-los à realidade do teu Evangelho, Mestre Jesus, para que eles sigam o seu caminho. Nós vamos vibrar por todos os detentos, que eles possam se arrepender dos seus males praticados, pedir perdão àqueles a quem prejudicaram e que possam reiniciar a sua jornada regenerativa ainda nesta encarnação. Nós vamos vibrar por todos aqueles que se encontram ligados aos vícios, quer seja de sexo, de álcool, de drogas ou de cigarro, e que todos esses irmãos possam ter o teu Evangelho, o teu exemplo, Mestre Jesus, como norte para as suas vidas, se livrarem dos seus vícios e seguirem um caminho de progresso e crescimento espiritual. Vamos vibrar por todos aqueles que se encontram no umbral, no vale das trevas e vale dos suicidas, que eles possam se arrepender dos seus males praticados, pedir perdão a Jesus, pedir perdão a todos aqueles a quem eles prejudicaram, para que eles possam ser mais facilmente resgatados e ajudados pelas equipes socorristas do Mestre Jesus. Vamos vibrar por todos aqueles que se encontram em orfanatos, em creches, em asilos, pela juventude desajustada, pela velhice desamparada, enfim, Mestre Jesus, que todos esses irmãos possam seguir o teu exemplo e ter o teu exemplo como a linha mestra das suas vidas. Vamos vibrar pela paz entre todas as religiões, vamos vibrar por todos os lares em desarmonia, vibremos por todos os desaparecidos, jovens, crianças, adultos, que as equipes socorristas possam ser intuídas no caminho a seguir para encontrá-los, resgatá-los e trazê-los ao seio de suas famílias. Vamos vibrar por todos os nossos desafetos, que o plano espiritual possa levar o nosso pedido de arrependimento, o nosso pedido de perdão a todos esses desafetos desta encarnação e de encarnações passadas. Mostrando a esses irmãos que estamos buscando a nossa reforma íntima e que queremos seguir com eles como as colunas do plano maior da espiritualidade, como pediu Jesus. Vamos pedir também por todos os nossos parentes, amigos e irmãos, que todos eles possam receber a tua luz, Mestre Jesus, o teu amparo, as tuas energias positivas, e que possamos, Mestre Jesus, continuar a vibrar amor por todos esses queridos. Vamos vibrar pelos nossos lares, que a tua luz branca, Mestre Jesus, possa invadir o nosso lar, esterilizar tetos, pisos, paredes, retirando miasmas, retirando fluidos deletérios. Se houver irmãozinhos ali trazendo a discórdia, que possam ser encaminhados à seara bendita do Mestre Jesus, para seguir o seu caminho.
Vamos vibrar por todos os irmãozinhos cujos nomes se encontram no chat da nossa live de hoje, assim como todos aqueles que estiveram conosco na live. Mestre Jesus, que as tuas luzes, o teu amor possam atingir a todos esses irmãozinhos. Recebam eles a paz e o equilíbrio que só tu tens para nos dar, Mestre Jesus. E vamos vibrar finalmente por nós mesmos. Mestre Jesus, que as tuas luzes sejam derramadas sobre cada um de nós, restaurando os nossos centros de força, nos energizando e fortalecendo em nome do Mestre Jesus. Que possamos seguir neste caminho uma tua seara bendita de amor e de trabalho. Te pedimos, Mestre Jesus, que as correntes médicas possam fluidificar as águas que se encontram sobre as mesas dos irmãos que nos acompanham na live da internet, e todas as águas de todos os irmãos que aqui trouxeram as suas águas para serem fluidificadas. E assim, Mestre Jesus, nós vamos encerrando a primeira etapa dos nossos trabalhos sobre as tuas bênçãos. Te pedimos, Mestre Jesus, proteja-nos, envolva-nos no teu manto sagrado, que nós possamos levar essas bênçãos para os nossos lares, os nossos ambientes de trabalho e todos aqueles que convivem conosco diariamente. Que possamos, Mestre Jesus, levar o carinho e o amor para todo lugar por onde passarmos. E que Deus Pai possa nos abençoar e nos iluminar agora e sempre. Que assim seja. Vamos então aos nossos avisos, como sempre. Primeiro aviso, como sempre, cestas básicas. No último sábado deste mês, teremos o nosso tratamento de cura e, junto com ele, a entrega das cestas básicas. E aí eu peço a vocês que nos ajudem, aqueles que puderem, que quiserem trazer um item da cesta básica. Os itens estão ali no nosso quadro branco. Vocês, por favor, podem trazer, podem entregar para o Luiz lá no bazar, que ele faz a coordenação desse trabalho. Agradeço demais a ajuda de vocês. O bazar que nós temos no fundo da casa também serve para a recomposição da cesta básica, serve para ajudar na manutenção da casa. Então, tudo que vocês adquirirem ali também nos ajuda na nossa manutenção. Nas terças-feiras, nós temos aqui na casa curso básico e curso de orientação e educação mediúnica. O curso básico é dado nesta sala pelo professor Carlos, todas as terças-feiras, às 20 horas. Aqueles que se interessarem em assistir, só fazer a inscrição com a Margarida. Aqueles que já tiverem o curso básico feito em outras casas, ou feito aqui nesta casa, e que queiram fazer o curso de orientação e educação mediúnica, sejam bem-vindos também. Podem fazer a inscrição com a Margarida. Quem dá aula sou eu, normalmente a aula é dada online. E a gente inscreve vocês, coloca no grupo, e aí vocês veem como é a dinâmica do curso. Nas quintas-feiras, ou seja, amanhã, nós temos, todas as quintas-feiras, nós temos entrevista com o Claudemir. Claudemir, companheiro nosso, que recebe todos aqueles que precisam, que querem uma orientação, que querem receber passar por uma conversa sobre os problemas de cada um de vocês, doenças que tenham, problemas emocionais, problemas espirituais, e ele vai encaminhar vocês para o tratamento adequado dentro daquilo que nós temos na casa. E, se houver necessidade, se o problema for um pouco mais grave, encaminha para o tratamento de cura no último sábado de cada mês. Para esse tratamento de cura, é obrigatório passar pela entrevista. Aqueles que não passarem pela entrevista, que vierem só no tratamento, a gente não vai conseguir atender, porque não temos nenhum diagnóstico, não tem nenhuma orientação para o tratamento de cura. Então, essa entrevista, que é amanhã, ele atende das 7 às 9. Vocês agendem com a Margarida o horário, agendem o horário para que vocês venham e possam conversar com ele numa boa, tá bom?
Biblioteca nós temos no andar de cima, se vocês quiserem pegar livros para ler, temos uns 1000 títulos lá em cima, vocês podem pegar, fica com o livro um mês, traz, troca, pega outro livro. Sugerimos que vocês tragam suas águas para fluidificar. Não é obrigatório, aqueles que quiserem trazer, é só trazer e quando chegar na câmara de cromoterapia, abram a tampa e deixem ali que a água será fluidificada de acordo com as suas necessidades. E para finalizar, como temos a live hoje, quarta-feira, temos a live também no domingo, às 20 horas, através do Facebook e do Núcleo Espírita Plano Maior. Aqueles que quiserem acompanhar ou fazer o seu evangelho junto conosco no domingo, é só vocês nos sintonizarem através do Facebook e podem participar, aberto a todos aqueles que quiserem. Tá bom? Um beijo para vocês, uma ótima semana, uma boa cromoterapia a todos e até quarta-feira que vem, se Deus quiser.